Boa tarde a todos. O meu nome é Valéria Reginato Spiller e eu estou aqui representando o bacharelado em Química, com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria, da USP de Ribeirão Preto. Tá? Então, há alguns anos atrás, se pensou em iniciar um curso que pertence ao bacharelado em Química da USP de Ribeirão Preto, com foco em biotecnologia e agroindústria. Por quê? Nós estamos numa região, de Ribeirão Preto, conhecida por ser a capital do agronegócio. Então, nós temos muitas plantações de canas, muitas usinas de açúcar e álcool aqui, e essa também é uma força que está em todo o Brasil, o agronegócio. E com o intuito de atender à demanda do mercado de trabalho dessa área, esse curso, com essa habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria, foi criado. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é o que é a biotecnologia, como que a formação de um bacharel em Química, mais especificamente, Química Tecnológica com a habilitação em Biotecnologia, está construída, e depois os campos de atuação, aonde esse profissional poderia vir a trabalhar. Tá? Então, a biotecnologia, como o próprio nome já diz, que é composto de duas palavras, uma palavra composta aí, biotecnologia, quando a gente faz a aplicação tecnológica, que visa a utilização de sistemas biológicos. E esses sistemas biológicos podem ser partes de um micro-organismo, podem ser biomoléculas ou o próprio micro-organismo. E a biotecnologia, ela foi surgindo, como uma interseção de grandes áreas aqui, da biologia, da engenharia e da química, ok? Claro que a biotecnologia, ela está sempre evoluindo, como tudo, na nossa vida. Ela começa, os primeiros relatos de biotecnologia começam ali na própria Bíblia, com a produção de vinho e de pães, então, esses são produtos que nós conhecemos até hoje, claro que de uma maneira bem diferente, mas que eles ainda continuam sendo produtos biotecnológicos. Então, isso que a gente chama de biotecnologia clássica. E a partir do evento aí, do descobrimento dessa estrutura, do que está por trás dos elementos biológicos, da estrutura do DNA, foi possível convergir a biotecnologia clássica com a biotecnologia moderna e fazendo com que essa área evolua ainda mais. Tá? Então, como que o nosso bacharel é formado para atuar nessa área de biotecnologia? Ele é um bacharel em Química, em primeiro lugar, tá? Porque ele tem todas as disciplinas aqui, do tronco principal, essa aqui é a estrutura do nosso curso, em semestres, Então, a partir do quarto semestre do curso de bacharelado em Química com habilitação em Biotecnologia e Agroindústria, o aluno vai começar a ter algumas disciplinas mais específicas e, ao longo, até terminar o curso, essas disciplinas irão aumentando, de forma a dar essa habilitação para o egresso, certo? Então, nós temos aqui, a partir do quarto semestre, Biologia Geral, Desenho Industrial, depois nós temos Biologia Molecular, métodos instrumentais, operações unitárias, bioquímica industrial, que é uma disciplina que eu ministro, assim como a bioquímica industrial experimental, a tecnologia agroindustrial e tecnologia de alimentos, todas essas, além dos processos industriais orgânicos e inorgânicos,
todas essas disciplinas, né, vão levando à formação do nosso bacharel em Química com habilitação em Química Tecnológica. Por que foram escolhidas essas disciplinas, né? Se a gente pensar num processo biotecnológico aí tradicional, nós temos aqui o elemento biológico, né, os micro-organismos que podem ser escolhidos ou modificados geneticamente, e depois ele sendo passado para os processos industriais, aqui representado um bioreator ou um fermentador, como era chamado, né, anteriormente, e depois ainda métodos de separação do produto, até chegar no tratamento de efluentes. Então, todo esse processo biotecnológico, ele exige conhecimento em áreas fundamentais da química, da biologia e da engenharia, como nós falamos, que é a junção da biotecnologia. Então, nós temos aqui, ó, a química geral, microbiologia, biologia molecular, até a bioquímica, operações unitárias, a tecnologia agroindustrial, né? Então, todas essas disciplinas são contempladas no curso com habilitação em biotecnologia. Bom, e aonde um profissional com essa formação poderia trabalhar? As opções são muitas, a biotecnologia é um campo muito amplo de atuação, né? Desde do melhoramento animal, vegetal, na preservação e na remediação do meio ambiente, na medicina, em processos, os mais variados processos industriais, né, são possíveis de absorver profissionais com essa formação. Exemplos, eu gostaria de dar exemplos para vocês de indústrias que utilizam a biotecnologia, desde a clássica até a moderna, né? Nós temos aí indústrias de leveduras. Às vezes a gente faz pão e não se lembra que esse fermento biológico, ele precisa ser produzido com qualidade, uma qualidade controlada em grande quantidade. E isso é feito em indústrias de biotecnologia. Esse é um processo biotecnológico, né, em fermentadores muito maiores do que esses que eu estou apresentando aqui, certo? Indústrias de laticínios e toda a cadeia, né, de derivados aí de laticínios, né? Nós temos desde a produção dos micro-organismos que vão atuar para fazer queijos e iogurtes, certo? Eles também precisam ser produzidos e vendidos com a qualidade garantida. Isso é um processo biotecnológico, e depois o próprio processo, né, industrial de manufatura de queijos, iogurte ou probióticos. Todos são processos biotecnológicos. Uma outra linha aí das indústrias que utilizam a biotecnologia é indústrias de aminoácidos, que a gente pensa muito no Ajinomoto, né, que é o glutamato, é um sal de um aminoácido, glutamato monossódico. Mas a indústria de aminoácidos vai muito além disso, né? Os aminoácidos podem ser utilizados em cosméticos, em cremes, shampoos, em alimentos e até mesmo como fármacos, né, para alimentação de pessoas que não podem se alimentar, né, de uma comida sólida, certo? Enzimas, se vocês já ouviram falar, né, que são os catalisadores biológicos. Nós podemos tanto trabalhar em indústrias que produzem as enzimas, quanto em indústrias que usam as enzimas. Então, nós temos aqui no Brasil uma grande produtora multinacional de enzimas, a Novozymes, no Paraná, né, que distribui em grandes quantidades enzimas para ser utilizada em processos industriais. A Christian Hansen também, em Valinhos, também tem essa linha de produção de enzimas, que hoje
já está muito mais próximo ao nosso dia a dia, as enzimas, do que a gente imagina, né? Se a gente olhar detergentes que a gente usa em casa, né, sabão em pó, por exemplo, pode utilizar enzimas na sua composição e muitos outros processos, né? Nas cervejarias, por exemplo, hoje, Ribeirão Preto e em todo o Brasil, nós temos muitas cervejarias, pequenas cervejarias, né? E nós precisamos de profissionais que entendam do processo biotecnológico por trás dessas cervejarias. E o processo biotecnológico não se resume à etapa de fermentação, mas até mesmo da produção aqui da malteação, né, da produção do malte aqui, da cevada, até do mosto, e depois na maturação da cerveja, que é um processo bioquímico, certo? Então, nós precisamos de profissionais que conheçam e que atuem nessa área. E também, né, continuando na linha do álcool, né, do etanol, nós temos o etanol combustível, né? Então, aqui em Ribeirão Preto, nós temos um dos maiores polos produtores de etanol, de bioetanol do Brasil, né? Porque nós temos aí a matéria-prima, cana-de-açúcar, a fermentação, então, é um processo fermentativo clássico, um dos mais antigos conhecidos, né, com a Saccharomyces cerevisiae, aonde o profissional tem condições de atuar, nós temos egressos atuando nessas indústrias também. E não podemos deixar de citar a biotecnologia na proteção ambiental. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês a quantidade de plantas de bioreatores, né, de biogás, como aumentou no último ano. Né? Em 2020, nós temos aí um crescimento de 40% com relação ao ano anterior, nessas plantas para produção de biogás, que nada mais é do que aproveitar os rejeitos, os resíduos, os efluentes que são produzidos aqui na produção animal, na agroindústria, que podem virar biogás, que é um biocombustível também, né? Uma mistura de gases, onde o gás predominante é o metano. Então, o egresso, o profissional, também pode atuar na área de proteção ambiental, não apenas em biodigestores, mas também aqui como exemplo da biorremediação, aonde ambientes contaminados, seja com petróleo, seja com pesticidas, podem sofrer ação de bactérias, né, bactérias que se alimentam, digamos assim, desses contaminantes e trariam benefício aí do ambiente com a descontaminação desses locais, certo? Nós temos também, muito comum hoje em dia, mais do que a gente imagina, a produção de plantas transgênicas, né? Os alimentos transgênicos. E aqui eu trouxe como um exemplo um milho, né, uma planta aqui de milho, onde foi introduzido um material genético, né, um gene de um micro-organismo. E esse micro-organismo tem a capacidade de fornecer uma característica ao milho que o torna resistente a larvas, a contaminação das larvas que comeriam essa planta. Então, essas variedades transgênicas, elas são extremamente resistentes e fizeram com que o Brasil alcançasse esse nível de excelência na agricultura e na agroindústria. E tudo isso é biotecnologia, né? Então, nós temos aqui no Brasil várias indústrias multinacionais e várias culturas que são feitas aí com transgênicos, né? Nós temos
o milho, o feijão, o algodão, a soja, e várias indústrias multinacionais, onde o profissional poderia atuar, Monsanto, Dow, Syngenta, DuPont, Bayer, e também a Embrapa, que é uma empresa, né, de pesquisa agropecuária brasileira, também desenvolveram plantas transgênicas para melhorar a produtividade da agricultura. Né? Não podemos esquecer também da importância da biotecnologia na área da saúde, tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Né? Toda a produção, ou grande parte da produção de antibióticos, de hormônios, vacinas e células-tronco são feitas pela via biotecnológica. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar da história do Fleming, né, que no laboratório dele ele foi descuidado, deixou um fungo crescer e ao redor do fungo teve um halo de inibição de crescimento de bactérias, de estafilococos, e com isso ele descobriu que esse fungo aqui tinha uma propriedade, e essa propriedade hoje a gente sabe que é a produção da penicilina, e hoje esse fungo modificado geneticamente, ele é utilizado para a produção desse anel aqui, né, que tem um nome, o ácido aminopenicilâmico, são feitas modificações químicas nesse anel aqui e dão origem a muitos antibióticos. E tudo isso foi feito no desenvolvimento da biotecnologia. E é claro que nós temos a produção de vacinas. Vocês sabem que esse é um processo, né, que tem que utilizar o vírus, um material genético desse vírus. Então, nós temos várias instituições de pesquisa reconhecidas internacionalmente que possuem o know-how para a produção de vacinas. E hoje o nosso Instituto Butantan está trabalhando aí para conseguir liberar uma vacina contra a Covid-19 para, quem sabe, o ano que vem essa feira das profissões possa ser ao vivo, né, e a gente ter o contato humano desejado, tá? Então, aqui um resumo de como estaria esse mercado de trabalho da biotecnologia e da agroindústria aqui no Brasil. Grande parte dele está na saúde humana, por conta das vacinas, né, depois da saúde animal e as outras áreas que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, seria um prazer recebê-los como alunos na USP de Ribeirão Preto, no curso de bacharelado em Química, com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria. Tenho certeza que é um curso empolgante, que dá uma base muito boa para os alunos, para poderem trabalhar em todas essas áreas que eu acabei de citar anteriormente. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Desculpem, a minha apresentação desconfigurou e eu não soube voltar ao normal. Não, professora, sem problemas, eu tentei ajustar aqui também por alguns instantes. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco se a universidade disponibiliza para o aluno fazer estágio em algumas indústrias próximas da nossa região aqui, como é que funciona a questão do estágio, e em seguida já pode finalizar a sua participação e já deixa os agradecimentos já. Tá bom. Sim, nós temos uma comissão de estágio, até eu faço parte dessa comissão de estágio, né, onde nós temos vários convênios, é necessário fazer o convênio para oficializar essa relação da universidade com a indústria. Então, tem vários convênios estabelecidos com indústrias da região, não só da região, né, com
todo o estado de São Paulo, até mesmo fora do estado de São Paulo. Então, nós temos uma lista bastante grande de empresas aí para os alunos, ao final do seu curso, realizarem o seu estágio. Bom, se eu já posso agradecer, então, muito obrigado, desculpem a desconfiguração, eu estou à disposição, se vocês tiverem perguntas adicionais, o meu e-mail está aí, e estudem, e venham para a USP de Ribeirão. Boa tarde.